Eu me chamo Dalva, né? Sou pastora Dalva, lá da comunidade Restaurando Vidas, né? E sempre eu estou sendo convidada, às vezes, a vir aqui trazer uma palavra, né? O missionário está sempre dando essa oportunidade, porque é uma oportunidade, irmãos, que nós temos, né? Quando o Senhor Ele nos dá. Então eu gostaria de brevemente falar com as irmãs, né? Antes de pregar a palavra, tem as carinhas novas aqui, sabe? Falar para vocês, né? Que ainda falta 2 dias para o mês acabar. Glória a Deus! E nesses 2 dias ainda dá tempo, irmãos, de você, nós estamos no outubro rosa, né? Então, dá tempo ainda de você fazer o seu autoexame, de você procurar o seu médico, né? Porque muitas das vezes, igreja, nós somos imprudentes, né? Eu mesma sou uma pessoa que eu não tenho esse hábito de fazer o autoexame na minha mama, né? Mas eu quero falar rapidinho para as irmãs que não me conhecem, o testemunho que eu já dei aqui, né? Eu trouxe, depois se as irmãs quiserem ver, porque a palavra tem que ser pregada, né? Eu trouxe aqui para as irmãs verem, né? A igreja que orou para mim. Eu vim aqui na quinta-feira dar o meu testemunho, que eu passei por uma cirurgia na minha mama, né? Mas o Senhor, Ele me deu a vitória, igreja. Glória a Deus. Eu quero falar para você da importância de nós estarmos procurando os médicos. Deus é Deus que cura, Ele tem poder para curar câncer, curar AIDS, ressuscitar morto, Ele tem poder para fazer tudo. Mas Deus deixou os médicos na terra para que nós venhamos procurar eles, né? Então, esse ano eu passei por uma cirurgia, né? O médico deu um diagnóstico, mas o Senhor mudou meu diagnóstico, né? Que a médica falou que eu estava com neoplasia maligna não especificada na minha mama. Mas para a honra e glória do Senhor, igreja, eu fui lá para aquele hospital Mairupena, aquele hospital do câncer, né? Eu fui encaminhada para lá, que eu não tinha convênio ainda, né? E Deus, Ele preparou tudo para mim. Porque é assim que o Senhor Jesus, Ele faz. Aleluia. Porque se você prega a palavra, então você tem que ter testemunho, você tem que ter testemunho de vida, né? Bagagem para você falar para as pessoas, para levar as pessoas a crer nesse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que os profetas vêm aqui e falam. Glória a Deus. Né? Porque nós falamos que Deus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta e transforma, né? E Deus, Ele me deu a minha cura, né? Então, para a honra e glória do Senhor, igreja, eu passei por Ele, está aqui os exames, né? Eu fui até encaminhada para um negócio de psicologia, né? Falando para mim que não é uma doença fácil, mas com Jesus a gente passa em tudo, né? Para a honra e glória do Senhor, eu fiz a cirurgia, né? Tem aqui o antes, tem o depois, né? Só ficou a cicatriz e a marca na minha mama. Depois, se as irmãs que não me conhecem quiserem ver, né? Vocês estão na liberdade depois do culto, vocês veem. Aí, igreja, eu quero falar para vocês que eu passei por 2 sustos. Deus me deu 2 livramentos de câncer. Primeiro na minha mama. E depois, igreja, falar para você uma coisa: câncer não dá só em mama. Câncer pode dar nos seus órgãos, no seu pulmão, ele pode dar em qualquer parte do seu corpo. Ele pode dar no seu sangue, né? Quantas pessoas estão aí sofrendo com câncer no sangue, nos ossos, né? E eu fui diagnosticada, né? Depois que eu recebi o convênio, né? A minha cirurgia me deu vitória no SUS e agora eu fui no convênio. A médica foi me fazer um exame ginecológico, igreja, e falou para mim que eu estava com um caroço na minha vulva. Eu nem falei assim: misericórdia, Jesus. Quando eu cheguei lá, que a médica fez o Papa Nicolau, né? Que todo ano eu faço. Aí ela virou para mim e falou assim: amanhã eu te espero, 8 horas da manhã, no ambulatório. Nós vamos fazer uma biópsia. Era uma verruga, né? E meu esposo sempre falando comigo. E eu falei: eu não tenho nada, não, eu não tenho nada, não. Aí, igreja, eles pegaram e falaram para mim: o diagnóstico está aqui, ó. Acho que nós temos uma enfermeira aqui, né? O diagnóstico está aqui no papel. Que a enfermeira, a médica falou para mim que eles estavam com suspeita de neoplasia maligna.
livrada de um câncer na minha mama, e agora eu vou dar um câncer na minha parte íntima. O que será de mim? O que será de nós, né, igreja? De qualquer um de nós. Aí, igreja, está aqui o papel, eles me encaminharam para fazer um exame chamado imunohistoquímica. Eu nunca tinha ouvido falar nesse exame. É para comprovar se realmente você tem ou não tem. Aí eu fui, né, o meu esposo ficou me perguntando, e o exame? Eu falei, a médica mandou repetir. Até que o dia que chegou a igreja, eu não pude falar mentira para ele, porque nós não podemos falar mentira. Por mais que doa a verdade, né, eu peguei e falei que era a médica, eu estou suspeitando isso, mandou repetir o exame. Aí o meu sobrinho trabalha lá no Center, né? Ele pediu um médico também para olhar, falou, tia, isso não vai dar nada. Não, você vai ver. Eu falei assim, amém, se der também, amém. Na igreja, nenhum de nós estamos imunes de doença nenhuma. Porque tem pessoas que falam que crente não fica doente. Igreja, misericórdia, nós somos carne. Então todos nós estamos sujeitos a pegar doença, até doença sim. Aí eu fiz o exame, igreja. Então, dia 30/8, entrou lá dia 5/8. E para honra e glória do Senhor, está aqui meu exame, deu negativo. Glória a Deus, aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é muito bom conosco, igreja. Quantos livramentos, quanto que Deus tem nos abençoado. E às vezes nós somos ingratos com esse Deus tão maravilhoso. Porque Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Né? Eu não fui convidada a vir aqui nessa noite à toa para falar isso com... Porque tem 4 irmãs aqui, né? Que eu não conheço assim, né? Então, que isso sirva assim. Eu espero que isso sirva de lição, né? Para todos nós. Né? Que nós devemos cuidar da nossa saúde e do nosso corpo. De que Jeová Jireh, Ele é um Deus da provisão. Amém. Ele provém tudo para mim e para você. Amém. E o Jeová Rafa, Ele cura. Né? O Jeová Shalom, Ele traz a paz no nosso coração. Glória a Deus. E o Jeová Nissi, Ele é o que é a nossa bandeira. Então, se nós temos esse Deus tão grandioso, igreja, nós não temos que temer nada. Né? Então eu vim falar com vocês disso aqui, não vou mostrar o exame, está aqui o exame, depois se alguém quiser ver, pode ficar na liberdade, mas eu vim dar esse testemunho para as irmãs, né, que estão aqui, e trazer uma palavra para as irmãs. Quem que já ouviu falar que a fé vem por ouvir isso aqui? Amém. Glória a Deus. A fé, ela vem, igreja, por ouvir a palavra de Deus. Né? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos libertos, nós somos transformados, nós somos curados das nossas amarguras. Né? Quantas amarguras nós temos no nosso coração, quantas dores nós temos, decepções, que às vezes nós não conseguimos nem perdoar. Essa palavra perdão é tão difícil, mas nós precisamos aprender a perdoar. Porque o Senhor, Ele fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7 ao dia. Então nós temos que estar sempre com o nosso coração aptos a perdoar. Aí eu quero trazer uma palavra para vocês nessa noite. Gostaria de convidar vocês a abrir a palavra lá em Atos. Quero te falar do apóstolo. Um apóstolo que quando ele pregava, se juntava multidão para ouvir ele. Glória a Deus, aleluias. Né? Todo mundo conhece aqui o apóstolo Paulo, né? Ele era Saulo e se transformou em Paulo. De perseguidor ele virou pregador da palavra, igreja. Aleluia. Então eu quero falar para você lá no verso 14. E eu quero falar desse poder. Capítulo 14. Eu quero falar para você do poder de uma palavra tão pequenininha chamada fé. 2 letrinhas só. Mas essa palavra é tão poderosa que quando eu e você temos essa convicção, temos essa fé, o Senhor, Ele pode fazer tudo infinitamente mais nas nossas vidas. Eu quero convidar você a ler comigo o verso 8.
a partir do verso 8, eu quero falar da cura de um coxo, lá em Listra. Um coxo que era coxo de nascença. Ele nasceu desde o ventre aleijado, ele não andava, né? Dos pés. Então nós vamos ler aqui alguns versículos, né, que fala de Paulo e Barnabé. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Aleluias. Fala assim, ó. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Igreja, que palavra, que coisa tremenda. Esse homem estava ouvindo o quê? Sentado, aleijado, estava ouvindo Paulo pregar, né? E ele né? Talvez ele nem tinha esperança disso aqui mais. E Paulo falar isso para ele, né? Apruma-te sobre os seus pés. Hoje em dia, eu acho que não existe profeta nessa terra mais que tem coragem de fazer isso aí com uma pessoa, né? Porque hoje em dia, a nossa natureza pecaminosa, né, nos afasta muitas das vezes de ver uns milagres desses. Porque é um milagre muito tremendo. Já pensou você ver um paralítico que nunca andou e mandou ele ficar sobre os pés e ele ficar e andar? É só pela misericórdia do Senhor, igreja. Aleluias, glória a Deus. E esse homem, ele foi curado. Ele foi curado, foi na hora, foi instantâneo o milagre dele. Porque quando Paulo olha para ele e fala com ele: apruma-te sobre os teus pés, ele nem esqueceu, igreja, que ele era paralítico, que nem andava. E a palavra está falando o quê? Que ele saltou e andava. Então o milagre veio para ele, foi na hora. Mas aí quando as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé eles chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo junto das portas touros e grinaldas para sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas contudo não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria, dizendo: isso foi ainda com dificuldade que impediram as multidões que lhe oferecessem sacrifícios. A igreja, já sabe que coisa tremenda. Quando essa multidão vê o que Paulo fez, eles começaram a idolatrar Paulo e Barnabé, achando que os deuses tinham descido ali em forma humana. Então aquele homem, olha você vê, sabe o que é isso hoje, igreja? Isso na vida nossa hoje é uma palavra que, se você tiver fé, o Senhor pode mudar qualquer situação da sua vida. Você pode perder tudo que você quiser, menos a sua fé. Porque quando nós temos fé, nós vencemos, né? E lá em Romanos fala que é 10:17.
Isso aqui não é um livro qualquer. É a palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor, ela vem, a palavra vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir essa palavra tão maravilhosa. E tem mais de não sei quantas mil promessas para mim e para você. Talvez esse rapaz já tinha perdido até a esperança. Às vezes nós já perdemos a esperança de que Deus vai dar a nossa vitória. Vai nos dar a casa própria, vai nos dar o carro, né? Vai restaurar a nossa saúde por completo. Quantos já perderam a esperança? Né? E esse rapaz aqui, talvez ele fosse assim, porque ele nasceu assim. Hoje em dia tem recursos médicos, né? Mas ele nasceu assim. Então seria muito difícil ele saltar, pular e andar igual eu e você. Mas ao ouvir a palavra de Deus, ele teve fé, igreja. E o milagre veio através da vida de Paulo, né? Porque nós somos canal de bênção, né? Eu e você, nós somos canal de bênção na vida das pessoas. Porque em Romanos, lá em Hebreus 11, fala o quê? A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que esperam no Senhor, a convicção das coisas que se esperam no Senhor. Então, como é que a gente vai ter fé no que a gente não vê? Fé é olhar as coisas e ver o que não existe. Não é verdade? Fé é isso. Convicção é você ter certeza daquilo que você está pedindo a Deus vai acontecer. Então, se você tiver fé e convicção, as coisas vai acontecer na minha vida e na sua. Aleluia, glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma a minha vida e a sua. Porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz. Glória a Deus, né? Essa palavra é mais importante que espada de dois gumes. Lá em Hebreus está falando isso, no verso 4:12. E aquela penetra a alma até a divisão, penetrante na divisão da alma e da medula. Poder discernir até os pensamentos. Então, essa palavra, igreja, quem ouve a palavra jamais vai voltar vazio para casa. Glória a Deus. Aleluia. Mas você sabe o que Paulo fez? Paulo, ele não fez nada. Paulo tinha poder para curar alguém? Eu tenho poder de curar alguém? A igreja orou para mim, mas a igreja tem poder de me curar? Câncer de mama que eu tive? A igreja ora e o Senhor faz um milagre, né? Não é verdade? Então Paulo, ele lançou a palavra, levanta e anda, né? Mas o milagre quem faz é o Espírito Santo de Deus, igreja. Amém. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele comigo e nem com você. Porque ele é santo, ele é puro. Aleluias. Então aquela multidão, quando veio isso, começou a gritar em língua caônica, idolatrando eles, né? Então nós não temos que ser idolatrados, nós temos que ser canal de bênção na vida do nosso irmão. O irmão está desanimado, você vai lá e dá uma injeção de ânimo para ele. Não, irmão, você vai conseguir, nós vamos orar. Você vai vencer essa prova. Você vai dar testemunho daquilo que o Senhor vai fazer. Amém. Aleluias, glória a Deus. E o que Paulo fez em Listra, igreja, o povo teve uma reação que é pagã. Porque eles não acreditavam naquele Deus, nesse Deus que eu e você estamos aqui, que nós acreditamos, né? Nesse Deus Todo-Poderoso. A fé deles era outra, eles tinham o quê? Uma fé pagã. Então eles começaram o quê? A adorar a Barnabé como se ele fosse um Deus, como se ele fosse né? Como se ele tivesse discípulo, né? Em forma humana, né? O rei dos reis, olha o que eles falam aqui, aquelas pessoas começaram a adorar a Barnabé como se ele fosse Júpiter, o rei dos deuses. E o rei dos reis é só o Senhor Jesus. Aleluia. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Né? E Apolo como se fosse o Deus, o que? Do discurso. Por que Deus do discurso? Porque Paulo pregava a palavra. E multidões se ajuntavam ali para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus, ele é tremendo.
e eles vinham trazendo aquelas coisas para fazer holocausto, fazer sacrifício para eles, né? Mas quando eles rasgaram as vestes, foram no meio da multidão e falaram com eles: nós somos homens, pessoas como vocês. Ai, igreja, aqueles homens, eles estavam ali anunciando o Evangelho. Daí eles falam: Senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Aleluias! Só que tem palavras, igreja, que é dura demais. Porque aqui, no 15, Paulo está mandando aquele povo que converter. Vocês têm que se converter ao Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Amém. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Não é esse Deus que vocês estão crendo. Aleluias. Né? E Deus, nas gerações passadas, que fala, Deus permitiu que o povo andasse, porque é pelo próprio caminho, que 16 está falando. Então Deus, Ele nos deu livre-arbítrio para nós andarmos no caminho que nós queremos andar. Contudo, o Pai não deixou aquele povo ficar sem chuva, não deixou eles ficar sem estações frutíferas, né? Ele encheu o coração daquele povo de fartura e de alegria. Já pensou se Deus fosse igual a nós? Às vezes nós somos tão vingativos. Ai, a irmã fez isso comigo, mas também safou dela, não vou ajudar ela, não vou orar para ela, não vou fazer. Não, às vezes nós não temos essas atitudes, mas Deus Pai, Ele não tem. Ele ama todos incondicionalmente, como a mãe ama um filho, né? O meu esposo estava lá assim hoje: tem que amar primeiro a Deus e depois eu. Falei: não, primeiro eu tenho que amar Deus, depois eu vou amar minhas filhas, depois vem você. Falei com ele assim: porque amor de mãe é incondicional, né? O filho, ele nunca fica velho, ele nunca cresce para a mãe. Pai qualquer um pode ser, mas mãe só existe e depois você tem. Sabe por quê? O amor por você um dia pode acabar, né? De um homem para uma mulher, da mulher pelo homem. Mas o amor de uma mãe por um filho, jamais. O filho pode ser o que for, que nós nunca vamos deixar de amar os nossos filhos, não é verdade, igreja? Né? Eu sei que tem muitas mamães aqui, não é verdade? Então, filho é filho. Pode ser pirracento, pode ser o que for. Então, o Paulo, ele trouxe aquela palavra uma palavra de exortação, igreja. E por essa palavra que ele trouxe, se você ver lá no iniciozinho do versículo 14, depois você pode estar lendo na sua casa, Barnabé e Paulo, eles estavam fugindo para a cidade de Listra. Por quê? Eles chegavam nas sinagogas e eles pregavam, eles falavam do amor de Cristo. E aquilo ali juntou uma multidão de judeus, de gentios. Esse povo, eles ficaram o quê? Divididos. E no início aqui fala, no capítulo 2, aqui ó, que mais os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Mas mesmo eles sendo contra os irmãos, tendo aquele complô tipo igual de Daniel, eles não importam não, igreja. Nós não temos que importar o que a pessoa pensa de você, de mim, não. O importante é o que Deus pensa de mim e de você. E eles continuaram ali um bom tempo ainda pregando e falando a palavra de Deus. Mas eles fazendo isso, sabe o que aconteceu? Eles pregavam a palavra falando ousadamente. Eles não deixaram de falar de Jesus. Mesmo o povo fazendo isso. Então aquela multidão dividiu entre os judeus e apóstolos. Aleluia. E aquilo ali foi um tumulto tão grande que fala aqui nos 5 igrejas, dos gentios e judeus associados pelas autoridades, para ultrajar e apedrejar. Eles se uniram para apedrejar Paulo e Barnabé. Aí eles sabendo disso, aí o que aconteceu? Aqui ó, sabendo eles fugiram para Listra e Derbe, cidades Licaônica e a circunvizinhança, onde anunciavam o Evangelho. Então eles
Bernabé e Icônio, estavam lá em Icônio, eles saíram daqui e foram lá para Listra. Aí quando chega em Listra, Deus usa Paulo para esse grande milagre, desse paralítico poder voltar a andar. Aí o povo começou a idolatrar eles. Aí mais uma vez, igreja, e é assim na minha vida e na sua, porque quando nós levantamos para fazer a obra do Senhor, com amor, com zelo, as pessoas levantam. Se não tiver ninguém levantando contra a sua vida, você não está fazendo a vontade de Deus, não. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos apedrejados, nós somos caluniados, né? E às vezes as pessoas ficam com as pedras nas mãos. Elas escondem o erro delas, a mão delas, né? O pecado delas, mas rasgar o mão da gente. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. Aleluias, glória a Deus. Mas aí, igreja, sabe o que acontece aqui no verso 20? 19? Paulo é apedrejado. Paulo ele foi apedrejado. Se ele tiver a Bíblia aberta, vamos ler o 19 e o 20 para vocês verem. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-o para fora da cidade, dando-o por morto. Aí, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então eles apedrejaram Paulo e deram Paulo o quê? Como morto. Mas Paulo não estava morto. Quando chegou os seus amigos, né? Os discípulos, ele levantou dali e foi para outra cidade. Então qualquer um de nós estamos sujeitos a ser apedrejado. Mas eu quero te falar uma coisa, igreja, mesmo diante de tanta luta, eles não deixaram de pregar a palavra. Às vezes nós deixamos de falar do amor de Cristo por vergonha, por orgulho. Quantas oportunidades nós temos, às vezes, de falar: ô irmão, Deus, Ele é bom, a misericórdia dEle dura para sempre. O Senhor é o seu pastor. Quantas pessoas às vezes chegam perto de nós reclamando, né? Reclama, mas tem arroz, tem feijão, tem ovo, tem tomate para comer. Né? O Senhor, Ele é o nosso pastor. E Ele não tem deixado faltar nada para nós, igreja. Aleluia. E às vezes nós reclamamos, nós murmuramos. Não é verdade? Arroz com ovo é comida, é uma delícia. Eu amo comer arroz com ovo. Arroz com tomate. Né? Eu na minha casa, eu e meu esposo, a gente come carne, mas eu prefiro comer mais. A gente come muito ovo também. É mais saudável do que a gente comer carne. A gente fala assim: se não tiver carne, eu não como. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos o nosso café da manhã, o nosso pão. Tem gente que não tem nem um pão duro, comido, daqueles que você bate assim, ó. Ele até faz barulho. Tem gente que não tem, igreja. Tem gente que está catando comida no lixo, não tem resto de comida. Eu quase vejo os animais lá perto da minha casa, lá rasgando lixo, os gatos, os cachorros, vaca. Eu fico morrendo de dó daqueles bichinhos. Mas tem muito ser humano. Esses aí realmente eles estão passando necessidade. Eles precisam de nós como cristãos, né? Juntar, fazer uma cesta básica e ajudar uma família dessa, que muitas das vezes está precisando. Às vezes eu e você não precisa, porque nós temos fartura. Mas tem muita gente, igreja, que precisa. Aleluias. Então, ô igreja, nós temos que olhar para o Senhor verdadeiramente. Amém. Então, é isso que eu quero falar. Por mais difícil que esteja, faça o melhor para Deus. Deus te deu a oportunidade de louvar, dê o seu melhor. Te deu a oportunidade de orar, ore com o seu coração, com a sua alma. Te deu a oportunidade de pregar, traga a palavra. Nem sempre a palavra é só bênção, é só vitória, é só prosperidade. Tem gente que vai na igreja, se o pastor não falar que Deus vai dar para ele uma casa, vai dar ele um carro, a chave da prosperidade, a campanha de não sei o quê, o irmão nem volta na igreja mais, igreja.
E quem prospera nós é Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá saúde, Ele nos dá força, né? A nossa prosperidade, a nossa bênção vem do Senhor. Você sabe o que fala lá em Eclesiastes 9, 10? Fala assim, ó. Se vocês quiserem abrir, né? Para vocês lerem, acompanhar. Aleluia, glória a Deus. Mas se vocês não quiserem abrir, vocês podem ouvir, porque eu gosto de procurar as referências e anoto. Sabe o que fala? Lá fala assim, ó. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vai, eu e você, né? Não há obra. Está lá falando, lá em Eclesiastes 9, 10. Você pode abrir sua Bíblia e conferir, tá, igreja? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, igreja. Eu tenho que mostrar minha sabedoria aqui. Porque na hora que o Senhor tirar meu fôlego de vida, para onde eu vou, lá não tem nada disso aqui não. Não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, né? Eu tive uma pastora que ela morreu aos 44 anos, vítima de um câncer de mama. Quando ela descobriu, ela estava cheia de metástases e tudo. Ela trabalhava em contabilidade, ela era pastora da igreja, ela era mãe, ela ia para o monte com o pessoal. Aí Deus tinha falado no meu coração para falar com ela, que era para ela desacelerar. Porque, sabe por quê, igreja? Não adianta eu posso ser uma cientista nessa terra, ser a mulher mais inteligente que existe. Quando eu morrer, meu conhecimento vai junto comigo. As minhas filhas podem ser pregadoras da palavra, mas jamais vai ser como eu, jamais vai ser como você. Porque Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Amém. E a nossa obrigação como cristão é fazer igual no Marcos 16:15. Fazer o quê? Quem sabe o que está escrito lá? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Anunciai a toda criatura. Não importa quem seja. Quem crê vai ser salvo. Mas quem não crê vai ser o quê? Condenado. Não importa se a pessoa está de cara boa ou se está de cara ruim, mas se Deus manda você falar que Deus ele é bom, que Jesus te ama, às vezes tudo que uma pessoa precisa ouvir, igreja, é você chegar perto e falar para ela assim: Jesus te ama, dá um sorriso para ela. E às vezes a gente fica com as caras de limão, maracujá, luxo, né? Com as caras. Cara, às vezes você senta perto da pessoa, a pessoa tem até medo de olhar pra cara da gente. Misericórdia, irmãos. E às vezes tudo que a pessoa precisa não é nem de dinheiro, é de uma palavra, de um sorriso, de um abraço. Sabia que abraço ele cura? Então não importa onde quer que você esteja, na rua, no ônibus, no metrô, na sua casa, na casa de um familiar, fale do amor de Jesus. Fale que Jesus ele é bom. Porque Jesus ele tem um plano específico na nossa vida. Desde o dia que nós nascemos, lá no ventre ali da irmã, Deus já traçou tudo para aquela criança ali, ó. Né? Desde o dia que ela está no ventre, até ela crescer, né? Envelhecer, porque nós nascemos, cresce que envelhecemos, morremos. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que fazer o que, igreja? Dar o melhor de nós. Amém. Com toda a força do nosso coração. Amém. Né? Para poder fazer o quê? Para estar dando testemunho que o Senhor ele é bom. Amém. Né? Porque as misericórdias dele duram para sempre. Porque as misericórdias dele é a causa de que de não sermos consumidos. Amém. Está falando lá em Lamentações também. Aleluias, glória a Deus. Se nós não temos um coração puro, vamos pedir. Davi, quando ele estava angustiado lá no Salmo 51, olha para você ver o que Davi fala lá. A gente começa a falar a palavra, mas Deus vai falando outras. Olha para você ver o que está escrito lá no Salmo 51. É muito forte, igreja. Quando Davi, todo mundo sabe a história de Davi, conhece Davi.
dele. Mas Davi era um guerreiro que não perdia nenhuma batalha. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então nós temos que ser o quê? Pessoas segundo o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque aqui nesse Salmo 51, Davi está fazendo uma confissão de arrependimento. Nós temos que arrepender, igreja. Se nós não arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, como é que vai ficar a nossa alma? Será que nós vamos ter tranquilidade com a cabeça no travesseiro e dormir? Nós não vamos ter. Vou ler alguns versículos aqui para os irmãos verem. Quão grande é a palavra do Senhor. Como a palavra fala conosco. Ele fala assim, ó: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. É o que eu acabei de falar. Nós temos que pedir misericórdia a Deus todos os dias, porque Ele é misericordioso para nos ouvir, para nos perdoar, para nos ajudar, igreja. Amém. Aí ele fala aqui, ó: suas misericórdias apaga as minhas transgressões. Apaga, Senhor, o meu pecado. Apaga o meu passado. Né? Quantas pessoas às vezes são tiradas, e eu falei, nós já fomos outra hora, nós já fomos lá de fora. Eu nunca fui embalada, nunca fui em boate, eu nunca fui nesse negócio, nunca fui de bebedice. Mas tem gente que acha que para ela ser feliz é ir para boate, é ir para bebedice, né? E aí vai, se sente bem ali na hora, mas depois fica vazia. Porque o único que pode preencher o vazio da minha alma e da sua alma é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então quando nós ouvimos essa palavra, ela nos lava completamente. Olha o que Davi fala aqui no verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Ô igreja, nós somos hipócritas se nós falarmos que nós não conhecemos o nosso pecado. Nós sabemos que nós fazemos que é pecado e não agrada ao Senhor. Verdade, Deus. Se eu sei que é pecado eu pegar o telefone, ligar e ficar fazendo fofoca, para que eu estou fazendo? Não é verdade? Então nós, cada um de nós, sabemos onde está o nosso pecado. Então nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos lava, nos purifica, para que nós não venhamos cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. Aleluias, glória a Deus. Sabe por quê, igreja? Aqui, ó: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Como eu falo lá na igreja, você pode fumar? Pode beber? Pode prostituir? Trair seu marido? Pode. Seu esposo te trai? Pode fazer o que você quiser. A única coisa que eu não vou poder fazer é entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Né? Então Deus, Ele nos dá livre-arbítrio. Mas nós temos que estar buscando isso aqui e falar com Ele o tempo todo. Olha o que Davi fala com Ele, ó: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Porque Jesus, Ele é justo, fiel e verdadeiro, igreja. Né? Lá no Salmos 9 fala que Ele está sentado no trono dele para nos julgar. Amém. Ele é o grande juiz. Nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós fazemos aqui, para esse grande juízo um dia. Aí a parte mais bonita que eu acho, igreja, é no versos 10, quando ele fala assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós temos que pedir a Deus todos os dias: Senhor, limpa meu coração. Cria em mim, ó Deus. Porque sempre eu pedindo aqui para Deus criar um coração puro, é porque o coração dele é o quê? Sujo. O nosso coração, às vezes, vai estar sujo, igreja. De tanta coisa ruim que passa na nossa mente. Não é verdade? O coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele maquina o mal. Né? Há pouco tempo eu preguei lá na igreja sobre os 3 caminhos
caminho do mundo, que é esse aí, maravilhoso, lá, que você pode fazer o que você quiser. O caminho do coração, ele é enganoso. Ele maquina, ele faz às vezes você fazer coisas que você não quer. E o caminho perfeito, então, o que é esse aqui, igreja? É esse que é viver essa palavra aqui, ó. Essa palavra que Deus deixou. Mas é um caminho de quê? De luta, dificuldade. Mas o Senhor falou o quê? Que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, porque o quê? Ele venceu o mundo por mim e por você. Amém. E ele fala aqui no 11, ó. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Igreja, pode faltar tudo para mim e para você, menos a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Porque este livro aqui, ó, ele tem palavras de vida eterna, palavras de salvação, palavras de edificação, de cura, de renovo. Sabe por quê, igreja? O Senhor, ele é simplesmente o quê? Fiel, perfeito, para cumprir as promessas dele na minha vida e na sua. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus todo-poderoso que criou os céus, que criou a terra e tudo que nele há. Amém, Jesus. E não vai faltar testemunho para você e eu contar, né? Aquela música da Isadora Pompeu. Enquanto eu viver, eu vou ter bênção sem fim para contar, né? Eu passei por essas lutas todas que eu falei com as irmãs aqui, né? Mas Deus me deu uma vitória muito grande, me deu minha cura. A minha filha casou, né? Eu estava orando para ela casar. Agora só falta ela ficar igual a Tati, gordinha, para realizar meu sonho. Porque eu falei com o Senhor, Senhor, eu já tenho tudo o que eu preciso na minha vida. Eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu esposo. Minha filha casou. A minha outra filha, igreja, deixa eu falar para você o que Deus faz quando você ora. Muito pode oração, a nossa oração. Minha outra filha, ela trabalhou numa empresa desde nova. Ela tinha acho 14 anos. Hoje ela está com 26 anos. E o patrão dela é um charlatão, caloteiro. Sabe? Vive sendo ameaçado por agiota. Eu tenho orado e falado do Senhor, tira minha filha desse trabalho. Não adianta ela trabalhar em casa no home office, ela trabalha, o patrão não paga. O outro não recolheu o FGTS dela. Acho que nem o INSS dela o ano pagou a igreja. E eu estou lá orando, falando, Senhor, muda a situação da minha filha. Aí a igreja, Deus abriu a porta de um trabalho para ela. Não é um trabalho muito perto, lá na Vila da Serra, quase chegando acho que Nova Lima. Mas Deus deu para ela, sabe, porque ela era auxiliar administrativa. Sabe qual é o cargo dela? Analista de crédito. Para isso ela tinha que ter curso superior, faculdade. Ela não tem, a minha outra filha tem, né? Faculdade de administração. E é assim que o Senhor faz na minha vida e na sua. Quando você tem essa palavrinha tão pequenininha que eu falei de 2 sílabas, FE. Se você tiver fé, você vai vencer. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa palavra que o Senhor pôs no meu coração, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você estiver desanimado, lembra desse post aqui de Atos 14, né? Que ele foi curado instantaneamente. E o Deus não mudou, tá, igreja? Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Basta eu e você crer que ele vai fazer. Amém? Então eu gostaria de deixar essa palavra no coração dos irmãos. Vou fazer uma breve oração, senão nós vamos ficar